Boa tarde, meus alunos, bom dia, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo agora é para fazer o processo de instalação do sistema operacional Linux. Eu vou utilizar para essa prática o Windows Debian 12. Então aí para os meus alunos de rede, eu venho aqui em novo, vou fazer rápido para poder o vídeo não ficar muito longo. Então vou fazer aqui com o nome da máquina, que vai ser o nosso DHCP Server. Vou salvar essa máquina na minha pasta aqui da unidade dados, Maurício, máquinas virtuais, VirtualBox, e aqui dentro eu vou chamar de DHCP Server. Vou jogar todos os arquivos nessa pasta, vou selecionar aqui a imagem ISO de instalação, que está na rede, né, dentro da pasta do instrutor, Maurício, sistemas operacionais, Debian 12. Duplo clique, marco para pular a instalação desassistido e próximo. Vou deixar padrão aqui a quantidade de memória RAM e processador. O disco eu vou criar um agora do tamanho de 20 GB, que é suficiente. Aqui ele me dá um resumo da criação da minha máquina virtual e eu finalizo assim. Bom, aqui eu vou vir em configurações, vou vir na parte de rede, no adaptador 1 eu vou trocar para Rust Only, porque como eu vou fazer uma máquina virtual com DHCP, eu preciso fazer na rede fechada para não derrubar o DHCP da escola. Eu vou dar um OK aqui. Outra coisa que eu tenho que fazer é vir aqui em ferramentas, gerenciador de rede, e dar uma conferida. Por exemplo, o meu, aqui em Rust Only, o meu servidor de DHCP já está desabilitado. Provavelmente de vocês vai estar assim. Eu vou desabilitá-lo. Eu tenho uma placa aqui, que é a placa Rust Only, que vai estar com esse endereço. Mas eu não vou mexer nisso aqui, simplesmente eu desabilito aqui, beleza, e vou iniciar a minha máquina. Ele está criando meu disco virtual. Já inicializou minha máquina e vai cair na tela de instalação aqui do nosso Debian. Então eu vou selecionar aqui o Install, sem interface gráfica. Posso fechar essas telinhas que incomodam aqui. Aperto a tecla P no teclado, português do Brasil, idioma aqui, país, Brasil, português brasileiro para o teclado. Essa configuração por DHCP ela deve falhar, justamente porque eu desabilitei o DHCP do VirtualBox. Nesse caso, ela falhou, eu vou dar um continuar aqui, configurar manualmente. Dessa forma eu vou botar o IP da rede Vitória, que é 172.16.0. Eu vou botar 2, né? Porque esse aqui vai ser o servidor da DHCP. Lembrando que 01 é o endereço IP da interface do roteador que está ligado à rede local, que portanto vai ser o gateway da rede. Vou dar um continuar aqui. A máscara é um 254, que é um /23. 01 vai ser o gateway. O endereço servidor de nome eu vou deixar 8.8.8.8. Lembrando que esse processo, se não estiver com
o DHCP desabilitado do VirtualBox, a máquina ali na hora do processo DHCP não vai falhar, e aí ele vai pegar umas configurações padrão do servidor DHCP do VirtualBox. Como nessa prática a intenção é fazer aqui um servidor DHCP em Rust Only, então eu tenho que configurar nessas etapas que se passaram o IP da interface de rede, a máscara e quem é o gateway da minha rede. Agora eu vou dar um nome aqui para o meu servidor, vai ser o DHCP Server, lembrando que aqui não pode ter espaço e não pode ter caracteres especiais. O nome do domínio, botar senaivix.local. Senha do root, por padrão aqui de didático, botar root. Vou até exibir a senha aqui. Repito a senha. Nome completo para o novo usuário, Maurício Davel. M Davel será o nome de login. A senha também vou colocar root. Root. Lógico que, para fins didáticos, se fosse um servidor de produção, né, algo que vai ser colocado em operação na vida real mesmo, eu não estaria usando essa senha. Eu usaria uma senha complexa. Aqui, configuração do relógio, vou botar Espírito Santo. Não vou fazer particionamento de disco, vou botar o disco inteiro. Todos os arquivos numa única partição. Finalizar o particionamento e sim escrever as mudanças do disco. Bom, aqui eu vou botar a opção não, tá? Não quero participar aqui da popularidade de pacotes, né? Em sala eu explico isso. E aqui eu vou desmarcar a opção de ambiente de área de trabalho e também o GNOME. Só quero aqui o servidor SSH e eu quero utilitário de sistema padrão. Vou dar Enter aqui e continuar a instalação. Lembrando que a instalação é 100% sem interface gráfica. Tudo que nós formos fazer de configuração, instalação, a gente vai fazer via prompt de comando, via linha de comando, CLI, Command Line Interface. Isso se faz necessário para que você não desperdice recursos de processador e memória processando interface gráfica. O servidor ele não necessita ter uma interface gráfica. Basta que os usuários, os administradores, eles tenham domínio sobre sistemas operacionais, servidores Linux. Vou instalar aqui o instalador de inicialização do Groove. Vou informar aqui que ele vai ser instalado no Dev SDA, que é meu disco virtual.
Instalação completa, inicializando o sistema. Aqui, pessoal, vou apertar F2. Aliás, eu vou aqui reiniciar. Para que eu consiga fazer deixar iniciar normalmente. Vou utilizar o usuário que eu criei, mdavel, com a senha root que foi criada lá no início. Então, IPA, para poder verificar qual IP que pegou, vejam que o IP que está aqui é 172.16.02. Mas essa máquina, ó, vou dar um ping aqui para a internet, vocês vão ver que não tem internet nessa máquina ainda, porque ela está em Rust Only. Então ela está separada da rede real do Senai. Beleza? Aqui a intenção é só subir um servidor DHCP. Bom, vamos lá. Vejam que aqui, ó, o meu disco não está disponível. Então eu vou com o botão direito do mouse, escolher a imagem de disco ISO que foi do processo de instalação. Se eu não fizer isso, eu não consigo instalar os pacotes. Vou mudar aqui para o administrador root, só ele tem poderes para instalar aplicações e configurações. apt get -y install isc dhcp server. Então ele está instalando o serviço de DHCP nessa máquina. Óbvio que vai falhar, porque a gente ainda precisa configurar. Então, eu preciso seguir os padrões dos slides que eu deixei para vocês na plataforma Canvas. E aí lá tem todo esse processo que eu vou fazer aqui. Vou usar o Nano para dhcpd.conf, que é o arquivo de configuração de todo o meu serviço DHCP. Então tem algumas coisas aqui, por exemplo, domínio, eu vou mudar para senaivix.local. Aqui eu vou comentar ou excluo essa linha, tanto faz. Default list time, lá tem um valor específico para ficar por 24 horas e no máximo uma semana. Aqui eu vou deixar esse padrão, nos slides eu deixo isso bem específico lá, quanto, né? Isso aqui é simples, só fazer uma conta aqui de multiplicação por 60 para saber quantos minutos, horas, semanas eu quero de que esse IP fique com os meus clientes. Então aqui eu vou deixar padrão ali. Aqui nessa seção eu vou descomentar. Vou colocar o IP da minha rede, que é 172.16.00, que é o IP que vocês calcularam na planilha. E aqui ele é um /23. O range, eu vou botar que ele vai começar a distribuir do 172.16.010 até 172.16.1.200. Opções de rota, que vai ser o gateway, eu vou apagar aqui e vou botar que é 172.16.0.1. Se vocês abrirem aqui, ó, abrirem o Canvas, tem mais algumas opções que é neste arquivo aqui. Cadê?
servidor DHCP Linux. Nesta página tem todo o escopo. Então eu pego as rotas, o range, a máscara, tá, que eu preciso definir lá. Então vou puxar aqui para o lado. Eu venho com option subnet mask 255.255.255.40, que é a máscara da minha subrede. Option broadcast. Então ele está especificando aqui qual é o endereço IP de broadcast da minha rede. No caso aqui vai ser 172.16.1.255. Lembrando que eu não posso esquecer do ponto e vírgula aqui. E também não posso esquecer de descomentar aqui, ó. Tem que descomentar. Senão, falha aqui minha configuração. Beleza? Se tudo estiver certinho, dou um Ctrl X aqui, mando salvar, sim, ok. Agora, aqui no slide eu peço para usar um parâmetro, "-t", para poder verificar se toda a configuração que eu fiz, ela não deu erro. Ó, se retornou assim, significa que não há erros. Outra configuração que eu tenho que fazer é no arquivo /etc /default. Nesse arquivo iscdhcpserve, eu tenho que vir aqui na interface IPv6 e comentar essa linha, que eu não estou utilizando IPv6 aqui. E eu vou especificar aqui a minha interface de rede. Lembrando que eu tenho que sair, dou um IP A para ver qual é o endereço, o código aqui da minha interface, o identificador dela, que é ENP, ó, aqui ó, ENP0S3. Então eu volto, ENP0S3 e salvo, pronto. E agora vou dar uma verificada como é que está o meu arquivo de configuração da interface, nano/etc/network/interfaces. E aqui, lembrando que ele já colocou como estático, porque eu fiz isso lá no início da instalação do meu sistema, já identificou aqui o IP e a máscara, quem é o gateway, DNS servers, eu já botou aqui o 8.8, e quem é o meu servidor, o meu domínio, né? senaivix.local. Quero mostrar mais uma coisa para vocês, que é o arquivo etc resolve.conf. Esse arquivo também eu consigo dizer aqui dentro quem é o meu servidor de nomes, ou quais são meus servidores, né? Posso botar outro aqui, por exemplo, name server 8.8.4.4. Então, tanto faz. Isso aqui não interfere, tá? Mas é só para dizer que nesse arquivo resolve.conf, dentro da pasta /etc, eu seto aqui os meus servidores de nome para o meu servidor DHCP. Então vou dar um Ctrl X, salvar, belezinha. Vou dar um service iscdhcpserve restart. Ele tem que reiniciar meu servidor sem dar erro. Ó, não deu erro. Vou repetir o comando e agora vou dar um status para verificar. Vejam que está ativo e rodando. Se está ativo e rodando, eu já posso fazer testes aqui. Por exemplo, eu vou vir nessa outra máquina aqui, que é a máquina Windows 10. Vou colocar, verificar se já está em host only aqui na rede. Já está em host only. Vou dar um OK e vou iniciar ela. Se tudo der certo, essa máquina Windows 10 vai pegar um IP do meu servidor DHCP.
Vamos aguardar a máquina inicializar. Prontinho, máquina inicializada. Vamos abrir aqui o executar, né? Abrir o CMD. Vou dar um IP config e veja que ele pegou o IP 172.16.0.10 com a máscara de 1/23 aqui, com o meu gateway 172.16.0.1, que seria lá o meu servidor, o meu gateway de rede, né? Interface. Pegou a CNIVIX aqui como né, o meu domínio, CNIVIX.local. E agora eu testo aqui, ó, ping 172.16.0.2 para ver se eu estou pingando para o meu servidor DHCP. Vejam que está pingando. Ok? Então aqui tudo funcionou. Se eu der um ipconfig/all, vejam que ele me dá aqui algumas informações, como por exemplo, vamos aqui, ó, meu domínio, meu MAC de rede, meu endereço IP, minha máscara, quando foi concedido esse IP para minha máquina, quando que ele expira. Então observa só, terça-feira, 8 de julho, às 16h20, ou seja, ele está concedendo IPs por 10 minutos apenas. Essa configuração está feita lá no dhcpd.conf. Posso mudar lá. Quem foi o meu gateway padrão? Quem é o servidor que me entregou esse endereço IP? Então todas as informações estão aqui. E lá no meu servidor DHCP, eu posso dar o comando dhcp dhcp-list, que ele me diz aqui, ó, que ele entregou o IP 172.16.0.10 para o computador que tem um hostname desktop B6URVH, quando foi que ele concedeu e quando que vai expirar, quando vai expirar esse endereço, né? Então aqui está só por 10 minutos, mas eu posso mudar lá no dhcpd.conf esse tempo de concessão. Bom, e ele diz que vinculou esse IP ao MAC da interface do meu cliente lá, que é 2F4B. Se você vier aqui, ó, 2F4B. Ok, pessoal? Aqui meu servidor está funcionando. Se você fizer desse jeito e testar com outro cliente aqui na rede interna, host only, né, subindo aí uma máquina virtual Linux, sem interface gráfica, ou com uma outra máquina virtual aqui com interface gráfica, como eu fiz, Windows 10, Windows 7, tanto faz. Beleza? Se tudo está configurado, vai funcionar perfeitamente. Bora meter a mão na massa aí, pessoal. Valeu!